Fala, meus amigos investidores, beleza? Tio Buffett aqui na área, e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma pergunta que eu recebi lá no Instagram há uns dias atrás. A pergunta é essa aqui: como o patrimônio líquido de estoques fica negativo por recompra de ações? Para quem não sabe, estoques são as ações negociadas lá na Bolsa Americana, são as empresas americanas. Antes de falar sobre esse assunto, a gente precisa dar um passo atrás e explicar melhor outros conceitos. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Tio Buffett. E por aqui a gente fala sobre renda variável focada no longo prazo, aplicando a filosofia buy and hold. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí no meu canal, já deixa seu like aí no vídeo, clica no sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, e na descrição tem um link do meu perfil no Instagram e do nosso grupo no Telegram. Então vamos parar de enrolação e vamos logo pro vídeo. Antes de falar do assunto principal do vídeo, a gente precisa dar um passo atrás e explicar alguns conceitos antes. Nos Estados Unidos, como muitos de vocês já sabem, os dividendos são tributados em 30% direto na fonte. Então, o que as empresas precisam fazer para gerar valor para os acionistas? As empresas costumam recomprar suas ações e depois disso essas ações são canceladas ou mantidas em tesouraria. Mas tio, o que isso significa no final do dia? Vou explicar melhor. A empresa tem um dinheiro em caixa, certo? Só que ao invés dela distribuir esse dinheiro para os acionistas em forma de dividendos, ela vai ao mercado, recompra suas ações e depois as cancela ou as mantém em tesouraria. Mas o que isso gera de valor para os acionistas, você deve estar se perguntando. Os acionistas que não venderam suas ações agora vão ter uma porcentagem maior da empresa sem ter que comprar novas ações, porque já que a empresa recomprou suas ações no mercado e as cancelou ou manteve em tesouraria, significa que agora existem menos ações em circulação no mercado. Vou dar um exemplo aqui bem simples para ficar mais claro. Vamos supor que uma empresa tinha 1.000 ações em circulação no mercado e você tinha 100 ações dessa empresa, ou seja, você tinha 10% da empresa total. Aí vamos supor que essa empresa resolveu recomprar e cancelar 100 ações, ou seja, agora existem 900 ações em circulação. Se você manteve as mesmas 100 ações que você tinha lá no começo e a quantidade de ações em circulação no mercado diminuiu, isso quer dizer que agora você tem uma porcentagem maior da empresa. 11,11% para ser mais preciso. Então, basicamente é assim que as empresas americanas geram valor para os acionistas sem ter que fazer todo esse processo de distribuição dos dividendos. Dessa forma, eles acabam driblando a tributação de 30% direto na fonte. Agora que a gente já entendeu como e por que as empresas fazem a recompra de ações, eu já posso explicar como o patrimônio líquido fica negativo nessas situações. Para a gente entender isso, a gente precisa ter em mente que o patrimônio líquido é igual aos ativos menos os passivos da empresa. O ativo, ele basicamente são os bens e direitos da empresa. Já o passivo é o contrário, eles são as obrigações que a empresa tem, são basicamente os valores que reduzem o patrimônio da empresa. Agora eu vou dar exemplo de um balanço de uma empresa hipotética. Vamos supor que uma empresa X tenha R$2.000 em ativos, sendo eles R$1.000 em imóveis, 500 em caixa e 500 em estoque. E essa mesma empresa tem um passivo de R$1.500, sendo R$1.000 de dívidas e 500 de fornecedores. Então, o patrimônio líquido dessa empresa é de R$500, ou seja, R$2.000 menos os 1.500. Aí vamos supor que o capital social definido pela empresa for o mesmo valor do patrimônio líquido, ou seja, R$500, dividido em 1.000 ações, totalizando 50 centavos por ação. Para quem não sabe, o capital social representa o valor que os sócios estabeleceram para a empresa no momento de abertura, ou seja, era o que eles acreditavam que a empresa deles valia no momento que ela foi aberta. Agora vamos supor que no primeiro ano de atuação dessa empresa, ela teve um lucro de R$1.000, e nesse mesmo ano a empresa resolveu tomar um empréstimo de 500. Com isso, o passivo da empresa, que era de R$1.500, sendo composto por R$1.000 de dívida e 500 dos fornecedores, agora passa a ser R$2.000. Como a empresa recebe o dinheiro do empréstimo, o ativo também aumenta e passa a ser R$3.500, sendo R$1.000 dos imóveis, 500 do estoque e o caixa, que era 500, agora é de R$2.000, composto por R$1.000 dos lucros, 500 do empréstimo e 500 que era o antigo caixa. Com isso, o patrimônio líquido da empresa passa a ser de R$1.500, dividido em R$500 do capital social mais R$1.000 da reserva de lucro, que para quem não sabe é como se fosse uma conta, onde todo lucro que não é distribuído e nem reinvestido na empresa fica acumulado. Até aqui a gente só entendeu como que é feito um balanço de uma empresa. Agora vamos supor que a empresa aprovou um programa de recompra de ações, onde eles vão poder comprar até 100 ações das 1.000 disponíveis. Porém, agora as ações não custam mais 50 centavos como foi definido lá no capital social.
Hoje a cotação é de R$ 20. Então, se a empresa quer recomprar 100 ações que ela definiu, ela vai ter um custo de R$ 2.000. O dinheiro para pagar essa recompra de ações sai do caixa da empresa. Como o custo dessa operação foi de R$ 2.000, o caixa da empresa vai ficar zerado. Então, agora o ativo da empresa passa a ser R$ 1.500, ou seja, 3.500 menos os 2.000. Já com o passivo não vai acontecer nada, porque a empresa não contraiu nenhuma obrigação ao fazer essa recompra de ações. E como que fica o patrimônio líquido? O patrimônio líquido vai ficar R$ 1.500 do ativo menos os R$ 2.000 do passivo, totalizando um patrimônio líquido de menos R$ 500, sendo 500 do capital social, 1.000 da reserva de lucros e menos R$ 2.000 das ações em tesouraria. E é assim que o patrimônio líquido fica negativo. Lembrando que aqui foi feito um exemplo com valores hipotéticos somente para facilitar as contas. Vale ressaltar também que o patrimônio líquido negativo não impacta em nada o funcionamento da empresa, é apenas uma questão contábil. Como o preço das ações na conta do capital social é histórico, ou seja, foi definido na abertura da empresa e não representa a cotação de mercado atual dessas ações, pode fazer com que haja uma distorção e que o patrimônio fique negativo. Uma empresa ter um patrimônio líquido negativo por questões de recompra de ações não necessariamente a torna uma empresa ruim. O efeito que é gerado é o mesmo de uma empresa que distribui dividendos. E pelo vídeo de hoje era isso, galera. Era isso que eu queria passar aqui para vocês. É um assunto um pouco mais complexo, então se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder tudo depois. E basicamente é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.